Gênesis 1. Louvado seja Deus. Enquanto você abre, você tem a liberdade de exaltar o Senhor. Porque nós somos criados para o louvor e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Gênesis 1. Toda a igreja achou? Amém? É um livro difícil de encontrar, né? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia sombra sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e a separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao juntar-se as águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas, que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a face, e assim se fez. E a terra, pois, produzia relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e a árvore, que davam fruto, cuja sua espécie estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam elas para sinais das estações, para dias e anos, e assim para os luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. Disse Deus também: povoem-se as águas de exames de seres viventes, e voem as aves sobre o céu e a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E disse Deus também: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Também disse Deus: façamos. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou, lhe dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre ela. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que vos tenho dado todas as árvores que dão sementes e se acham na superfície da terra. E todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã no sexto dia, no 2, para a gente terminar. Assim, pois, acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus determinado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. E toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus, e santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fez. Amém? Um título para essa mensagem, aleluia, seria bem claro: volte para Deus. A Bíblia vai dizer que no primeiro dia, o Senhor decide criar algo. É algo que o Senhor sonhou em fazer. E a Bíblia vai nos dizer que no primeiro dia Ele cria o que, gente? O que é que Ele cria, igreja? Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus cria o céu e a terra. E por meio de uma ordenança do Senhor, de uma palavra liberada, isso acontece. O Senhor nosso Deus diz: haja luz. E assim se fez. A Bíblia vai dizer que a ordenança do Senhor fez todas as coisas acontecer. Eu quero que você observe isso. Até o 5º dia o Senhor lançou uma palavra, uma ordem, tudo se fez. A Bíblia vai nos dizer que Deus cria céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus, Ele pairava, Ele se movimentava sobre a face das águas. Aqui eu entendo que o Espírito Santo de Deus, Ele é ilimitado, porque Ele se movia. Diga comigo: o Espírito Santo se movia. O Espírito Santo se movia. E a Bíblia vai dizer que Deus diz que é bom. O que eu criei no primeiro dia é bom. A Bíblia vai dizer que no segundo dia, Deus criou um portal dimensional. Natália, o que seria isso? No culto de Santa Ceia, Samanta falou algo extraordinário. Ela lembrou, fez menção da crucificação de Jesus, e a Bíblia diz que um soldado fere a lateral do corpo de Cristo. E naquele momento ela só citou que saía água. Mas eu pude entender pela graça e misericórdia que saiu água e sangue. Mas eu quero ressaltar nessa noite, nesse momento, a água. Através daquela situação, Deus estava já advertindo que Ele é a fonte de água viva. Que Ele é o portal santo que leva até o Pai, não tem outro caminho. E a Bíblia diz que sai água. Imagina, gente, o ser humano colocar água para fora, da onde isso? Só aquele que tem fonte de água viva pode soltar aquilo que tem para fora. E a Bíblia diz que o Senhor faz separação entre as águas. A Bíblia diz que nós conhecemos a água como um portal. Natália, me explica melhor. Quando nós batizamos, aquilo que é velho desce e morre, e aquilo que é novo surge. Quando Jesus é batizado por João Batista, nós entendemos que quando ele retorna, uma pomba representando o Espírito Santo anuncia quem Jesus é. O que mais, Natália? A água nos lava, a água nos limpa, a água nos enche. Se nós formos observar, o ser humano é feito de 70% de água. Será por quê? Que nós fomos feitos na maior porcentagem do nosso ser de água. Se nós pensarmos bem, nós vamos entender que nós temos a maior porcentagem, porque nós viemos direto de Deus. Nós não somos apenas algo ilusório, nasceu, não foi assim. Foi um plano de Deus. A Bíblia vai dizer em João 5:4, que havia um tanque, a qual os enfermos queriam mergulhar naquelas águas, queriam entrar, porque os anjos movimentavam aquelas águas,
Preste bem atenção, os anjos movimentavam aquelas águas. E o primeiro que tocasse naquelas águas seria curado. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, remete à glória de Deus. É tudo voltado para quem Deus é, para quem Deus é. Aleluia! No terceiro dia, Deus faz separação entre as águas e a porção seca. Deus chamou a grande porção de água, de mares, é aquilo que nós vamos na praia, todo mundo conhece. E a porção seca, terra, onde nós pisamos. Deus libera uma palavra para aquilo acontecer, Deus libera uma ordem. E quando Deus cria toda essa situação, Deus diz também para a terra, Deus dá uma ordem para a terra, produza. Diga comigo, produza. Foi a ordem que Deus deu para a terra. E a Bíblia diz que era bom. Quando Deus fala para a terra produz, Ele não fala apenas produz, Ele libera poder para a terra produzir. Quando Deus fala para os animais, multiplique, Deus libera poder para que isso aconteça. Tem sobre eles uma palavra de poder, vinda do próprio Deus. E não é diferente conosco, porque nós temos uma palavra cheia de poder, vindo do próprio Deus, dizendo que nós somos filhos amados. Tudo que o Senhor fez é bom. Aleluia. Imagine quem mora no interior, vai observar que os pássaros, quase ao amanhecer, eles começam a cantar. Ao nosso ver é algo normal, né? Os pássaros estão cantando. Eles estão lembrando da ordenança de Deus, tanto para eles quanto para a terra. Eu quero acreditar que quando eles cantam, eles estão dizendo, lembra a terra, que o nosso Criador nos diz, produza. Começa a germinar a semente que está aí. Tem árvore que nasce sem jamais ser plantada, porque até mesmo os pássaros levam a semente e deixam cair. Por quê? Há uma ordenança sobre eles, produza. E não é diferente conosco, tem uma palavra sobre nós. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Amém? No quarto dia, Natália, o que Deus faz? Deus faz a estação. Deus faz o tempo. Já dizendo o que estava escrito em Eclesiastes. Olha aqui que no início da palavra, Deus já estava anunciando o que seria escrito lá. Porque Ele tem todo o poder. Natália, o que está escrito em Eclesiastes 13? Aleluia. Diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Não há nada, não há tempo. Tem tempo, peraí gente. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para tudo o que acontece tem um tempo. E continua dizendo assim, há tempo de nascer. Uma criança para nascer no tempo normal são 9 meses. Se ela nascer antes, talvez tenha algumas dificuldades, ou até mesmo nem sobreviva, porque tudo tem o seu tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Natália, eu tenho vivido tanto tempo de choro, mas eu quero afirmar mediante a palavra que chegará o tempo de você sorrir. Por quê, Natália? Porque está escrito na palavra de Deus que até a tristeza, ela salta de alegria. Mas ela vai saltar de alegria se você estiver diante de Cristo. E a alegria do mundo talvez é ilusória, mas a que Deus tem para você é a alegria de morar com Ele eternamente. Entenda isso. Aleluia. É tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tem tempo para todas as coisas. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz.
Vira para o seu irmão e diga: há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia. E Deus diz que era bom. No quinto dia, Deus vai fazer uma conexão espiritual. Por quê? Porque Ele vai criar o homem no sexto dia. Deus está se preparando para trazer o céu para a terra, para ensinar a Adão. E a Bíblia diz que Deus faz isso. Deus está preparando a realidade dos céus para descer, para que Adão entendesse. Quando Deus faz as aves, e esse eu achei lindo. Quando Ele fez as aves, eu pude aprender que quando elas voam, eu olho para o céu, eu me lembro do que está escrito: o meu socorro, ele vem do Senhor. Eu me lembro do que está escrito em Salmos 2, que diz assim: elevo, eu olho para o alto, então eu elevo os meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Porque até hoje eu não vi nenhuma águia se comportar como uma galinha de forma terrena. Aquele que tem a ordem de Deus se comporta de acordo com o que Deus o fez para ser. A águia sobrevoa nos lugares altos, e quando eu olho os pássaros no céu, eu me lembro: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro e o seu socorro, ele vem do Senhor. E quando eu olho para os peixes, eu nunca vi uma baleia voando. Alguém já viu? Uma tilápia voando. Eu também nunca vi. E quando eu olho para os peixes, eu pude me lembrar de algo não muito legal. Por quê? A Bíblia diz que quem faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Deus está aqui, nós estamos aqui, e aqui é um abismo onde houve a transgressão. Então, olho para baixo, vejo. Era para mim estar lá. Só que o que faz separação entre mim e o Senhor é o pecado, não confesso. Natália, quando você olha para os seres que rastejam, esse eu me alegro de lembrar. Quando eu olho para um largato que anda, para uma cobra, traz a minha memória que eu vim do pó, e do pó também eu voltarei. E eu lembro mais ainda, para onde eu vou se eu morrer sem Jesus? Lá é muito pior. Quem gosta de sol, de um bronzeado, vai estar satisfeito pela eternidade. Porque lá tem lago de fogo, enxofre. É algo que Deus não preparou para o ser humano. Como é que você fala isso? Porque a Bíblia diz que Jesus foi preparar a morada. Então o inferno Deus não preparou nem para você e nem para mim. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Tudo ocorreu através de uma palavra liberada, de uma ordenança. Deus disse: haja. E tudo aconteceu. E Deus viu que era bom. Até aqui tudo que Deus fez, Ele disse que era bom. Deus cria todos os animais, isso no sexto dia. Deus cria todos os animais, conforme a sua espécie, fêmea e macho. Repita comigo para você gravar. Deus criou. Não, mais forte. Deus criou fêmea e macho. O que passar disso é do maligno. Porque tudo que Deus fez é perfeito. Se Ele fez fêmea e macho, é fêmea e macho, homem e mulher. Fêmea e macho, homem e mulher. Deus não fez nada errado, Ele é perfeito, santo, extraordinário Deus é. As bestas feras da terra, o gado, répteis, até aqui tudo aconteceu mediante a ordenança de... Mas algo lindo, agora Deus, Ele decide criar alguém conforme a sua imagem e semelhança. Você entendeu que o seu nascimento foi uma decisão divina, direto de Deus? Porque Ele decidiu criar eu e você como a imagem e semelhança dEle.
Ele poderia dizer assim: haja João. O João cairia aqui, puf, está nascido, está pronto. Haja Edneia. Puf, caiu Edneia. Não, ele decidiu criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Vira para o seu irmão e diga: você é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora Deus decide criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 2:7 vai dizer: Deus criou o homem. Ele não liberou uma palavra, nem uma ordem. A Bíblia diz que Deus fez o homem. Façamos. Eu entendo que havia mais de uma pessoa naquele lugar. Estava ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, formando o homem, a imagem e a semelhança. A Bíblia vai dizer em Gênesis 2:7 que Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. Deus estava dizendo: em tudo eu liberei uma palavra, uma ordenança, e tudo se fez. Agora com você, homem, eu estou te moldando. Te moldando para quê? Para que você se pareça comigo. Porque em você, João, quando Deus te fez, Ele colocou em você as digitais dele. Ele fez você na mão, do pó. Deus sonhou com o seu nascimento. Não foi por um acaso que você está aqui. Você nasceu não é por um acaso. Deus estava colocando em você características do Deus vivo. Ele estava moldando você para um propósito muito maior. Você carrega as minhas digitais, e quando eu soprei nas tuas narinas, não foi apenas o fôlego de vida que eu soprei. Eu soprei nas tuas narinas o meu DNA. Porque eu criei você, homem, para dominar. A Bíblia diz que Deus criou o homem para dominar. Para dominar sobre os animais, sobre tudo o que havia sobre a face da terra. Deus esperava que o homem fizesse isso. Deus esperava que o homem literalmente refletisse a santidade e a perfeição divina. Agora eu te digo, homem, seja como eu sou. Seja como eu sou, pois você carrega parte de mim em você. Eu coloquei sobre você o poder e a autoridade. Então, por que às vezes nós somos tão medrosos mediante aquilo que Deus nos ordena fazer? Se nós carregamos dentro de nós poder e autoridade vinda direta do Senhor. Aleluia! Então, sobretudo, seja como eu sou. Até o quinto dia, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Agora, quando Deus criou o homem, Ele disse: é muito bom. Deus ficou muito satisfeito com aquilo que Ele tinha criado. O que Ele fez sobre a face da terra era bom, mas quando Ele criou a mim e você, Ele disse: é muito bom. É muito bom. Só que a nossa carne pecaminosa nos inclina às coisas que são más. Mas dentro de nós tem o sentimento de Deus que nós somos muito bons. Porque foi Ele que formou, foi Ele que fez essa obra. Você consegue entender isso? Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando Deus criou o homem, Ele disse que era muito bom. Eu criei alguém que leva em si as minhas digitais, o meu DNA. Eu criei o homem para a eternidade. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele não criou para haver uma separação. Ele criou o Adão e Eva para ser eterno, porque Deus é eterno. Deus é Deus de recomeço, Deus é Deus de relacionamento. E Ele queria passar a eternidade com Adão e Eva. Sim ou não? Aleluia. Deus criou a mulher, todos nós sabemos da história. Agora perceba algo, eu quero te fazer pensar.
Deus descansou no 7º dia. E eu fui falar, Senhor, tantos dias para o Senhor descansar, segunda-feira que é cansativo, né, gente? Para descansar na segunda, Deus descansou no 7º dia. E quando eu fui observar o que significa descanso, significa relacionamento. E eu pude entender, pastor Tiago, por que relacionamento? Porque Adão e Eva trabalhavam o dia inteiro, e no finalzinho da tarde Deus vinha, porque eles iam descansar. Então ele queria relacionar com eles na hora de descanso deles. Por isso o Senhor descansou no 7º dia, mas a Bíblia faz uma menção muito maior de 7. Quando eu olho a palavra do Senhor, e eu quero que você grave isso no seu coração, eu pude perceber que 7 é algo profético. Como assim, Natália? 7 é algo profético. 7 dias da semana. Parece normal, né? No 7º dia o Senhor descansou. 7 voltas ao redor da muralha de Jericó. Para quê? Para Deus dar vitória àquele povo. 7 mergulhos para a purificação de Naamã. Onde está isso, Natália? 2 Reis 5:10. E eu pude ir mais além. 7 hastes do candelabro. Êxodo 25, 32, 37. 7 qualidades do Messias. Está descrito na palavra do Senhor. Em Isaías 11, 12. 7 qualidades do Messias. Será que o 7º, onde Deus descansou, era algo comum? 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, Ele abomina. Ou seja, abominar, não suportar. Provérbios 6:16. Você sabia que no livro de João, o Senhor vai afirmar 7 vezes dizendo, eu sou. Ele disse, eu sou. Eu sou, não em sequência, no texto, no livro geral, por 7 vezes. Ele afirmou que Ele é. E o que Ele é? A resposta de tudo que você precisa. E o que o Senhor é? Salvação para a sua vida. E o que o Senhor? A porta que te leva à eternidade com Cristo, com Deus. O que o Senhor é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7 vezes o Senhor afirmou no livro de João que Ele é o eu sou. A Bíblia também fala que o Senhor, em Mateus 18, ordena sobre o perdão 70 vezes 7. Mais uma vez o 7 aparece. 7 taças da grande tribulação, Apocalipse 16:1. 7 cartas da igreja da Ásia, Apocalipse 1:11. 7 espíritos da autoridade do trono de Deus, Apocalipse 4, do 5 ao 11. 7 castiçais de ouro, Apocalipse do 12 ao 13. 7 selos do julgamento, Apocalipse 5:1. 7 anjos e 7 trombetas, Apocalipse 8:2. Depois que você ouviu que tudo isso está na palavra, eu quero te fazer uma pergunta. 7 é o número, acaso Deus criou o 7 por acaso? Você conseguiu entender que o número 7 está revelando a grandeza, o poder, o domínio de Deus sobre todas as coisas? Você conseguiu perceber que tudo aponta para Deus? O balançar das árvores aponta para Deus, porque foi Deus que fez. O seu respirar aponta para Deus. O seu andar tem que apontar para Deus. O seu vestir tem que glorificar a Deus. Porque toda a terra faz isso. Toda a terra se comporta de acordo com o que foi criado. E com você não tem que ser diferente. Porque o próprio Deus parou para você, para fazer você e eu. Você consegue compreender isso? Aleluia. Pense comigo, pensa. Não foi por um acaso que Deus descansou no 7º dia. Deus estava dizendo, eu sou Deus. Mediante tudo isso que nós lemos, o Senhor está dizendo, eu sou Deus. Deus de quê, Natália? Eu sou Deus de relacionamento. Eu sou Deus de recomeço.
Eu sou Deus de nova oportunidade. Eu sou Deus de misericórdia. Eu sou Deus fiel. Eu sou Deus de amor. Sou Deus de justiça. Eu sou. Nós titularizamos tanto Deus que é só amor, mas o amor é justo. O amor é firme. Prova disso é quando uma mãe corrige um filho, ela é firme, porque ela ama, não quer perder. E no amor de Deus nós esquecemos de lembrar que a justiça. Como assim, Natália? Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Natália, eu era uma traficante lá fora. E hoje eu aceitei Jesus. E agora? Muda o plantio. Mas o que você plantou não tem como mudar. O que você falou ontem não tem como mudar hoje, nem tampouco mudar para amanhã. Conserta hoje para viver o amanhã de Deus. Eu não consigo voltar ontem para dizer à pastora Diné que ela é importante. E não consigo dizer amanhã para ela que ela é importante. Eu não sei se minha vida acaba agora. Não deixa, igreja. Para fazer hoje, é hoje. Não é para fazer amanhã. Senão você não estava vivo hoje para ouvir essa palavra. Se tem que consertar, conserta hoje. A mãe de uma irmã aqui da igreja faleceu dormindo. E se for essa noite, for seu último dia? Se for agora, quando você levantar, pum, acabou. Pode ser muito tarde, amanhã eu ligo. Pode ser muito tarde, amanhã eu volto para Jesus. Pode ser muito tarde, amanhã eu visito aquela irmã. Pode ser tarde. E algo que aconteceu comigo, que o Senhor tratou meu caráter. Eu tinha uma prima que estava enferma e o Senhor falou, vai lá e anuncia Jesus para ela. E a minha rotina é literalmente muito agitada. E todo dia eu estava indo, amanhã eu vou. Amanhã eu vou, não sem falta, ligava. Ô fulano, amanhã eu vou lá ver sua mãe. E orava em casa, mas a ordenança era, vai lá. O que aconteceu? Eu fui? Não fui. E no grande dia? Eu vou ter que prestar conta daquela alma. E eu aprendi que a oportunidade que Deus me dá hoje, amanhã eu não posso ter mais. Então o que Deus mandar você fazer hoje é hoje. Conserta hoje, é hoje. Levanta sua mão, aceita Jesus, é hoje. Libera perdão para sua mãe, é hoje. Peça perdão também, é hoje. A Bíblia tem um mandamento maravilhoso que diz, honra teu pai e tua mãe. E eu aprendi com a Adriana questão de honra. Eu achava que honrar era dar um presente, respeitar, faz parte da honra. Mas a honra é você fazer aquilo que a pessoa não espera. Talvez a pastora não espere que eu pegue a bolsa dela e dê ela. Ela não esperava. Eu honrei ela carregando o peso para ela. Minha mãe mandou eu lavar a vasilha. Eu lavei a vasilha, arrumei a casa, molhei as plantas, eu honrei a ela. E quando eu respeito, eu honro. Porque eu entendo que se ela for uma boa mãe ou for uma mãe ruim, foi Deus que me deu. E o mandamento é honra teu pai e tua mãe. Até aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus. E todos nós sabemos que o homem, ele peca. A Bíblia diz que havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o homem não deveria tocar, nem tampouco comer. Por quê? Porque se o homem comesse, certamente ele morreria. E a Bíblia vai dizer então que Eva, ela come aquela árvore, come daquele fruto. Não somente ela, mas Adão. Eu fico pensando, houve uma ordenança, não coma. Talvez eles comeram e pensaram, a gente não morreu, era mentira. Mas o que Deus estava falando para eles era, se vocês comerem desta árvore, vocês terão a morte eterna, não a morte carnal. Porque se morrer, eu ressuscito, mas a morte eterna, o pecado entrou, fez separação entre mim e você. E quando Deus usa os profetas, a gente fala, falou que se eu fosse ali eu ia morrer, estou viva. Viva mesmo? Ou está embalsamado? Quando o Senhor fala de morte, Ele pode estar falando de uma morte física, onde o meu corpo morre.
Mas quando ele fala de morte, talvez ele está falando com você. Do jeito que está, você vai morrer. Ou seja, você vai ficar no abismo bem distante de mim. Eu não quero isso. Porque eu fiz você, Adão e Eva. Eu fiz você, igreja, para ter a eternidade comigo. Eu quero passar a eternidade com vocês. Por isso, não coma. Não peque. E eles pecaram. E eu observando, eu pude ver que quando eles pecam, o Senhor permite a primeira morte acontecer, a morte de um animal. Por quê? Não para encobrir o pecado, mas para mostrar a Adão e Eva e a mim e a você, que Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de nova chance. Mas com Deus a gente também não deve brincar. E a Bíblia diz que então Deus faz uma roupa para Adão e Eva, para cobrir a nudez, cobrir o pecado. Deus estava mostrando para eles, eu sou Deus de recomeço. Mas não tem como vocês mais ficarem aqui. Porque só pode ficar aqui aqueles que são eternos. E vocês não são eternos mais, mas eu sou Deus de nova chance. Tem jeito. E lendo mais adiante, eu pude perceber que outro cordeiro foi sacrificado para um livramento. Aonde está isso, Natália? Está em Êxodo. A Bíblia diz que o Senhor lança praga sobre o Egito. Só que havia sobre aquele povo uma promessa do Senhor. Quando há promessa sobre as nossas vidas e nós temos, o Senhor faz tudo para que nós alcançamos. Só não vamos alcançar se nós decidirmos que não queremos mais. Porque nós temos o livre-arbítrio. A Bíblia diz então que aquele povo, o Senhor dá uma ordenança dizendo: mata o cordeiro. Mais um cordeiro foi morto. Pega o sangue daquele animal, passa sobre os umbrais da janela, da porta, porque assim quando o anjo da morte vier matar todos os primogênitos, aqueles que estiverem a marca do sangue sobre os seus umbrais, o anjo passará direto. Ei, o Senhor nessa parte, o Senhor está dizendo o quê? Vai ser necessário o sangue passar não apenas nos umbrais, mas sobre todo o corpo de vocês. Deus já estava anunciando a morte do Messias. Aqui o Senhor está dizendo, agora, simbologicamente, vocês vão passar o sangue sobre os umbrais da porta e sobre a janela. Porque o anjo vai passar, mas o que está por vir vai derrotar a morte. O que está por vir vai dar vida e abundância, vocês jamais serão o mesmo. Ele está dizendo que o que está por vir é maior do que o pecado, é maior do que a morte, ele é a própria vida. O Senhor não faz nada por acaso. O primeiro animal morreu no jardim do Éden, o segundo morre no Egito. Para quê? Para anunciar que o nosso Salvador viria. Ele estava anunciando Jesus. Aleluia. Deus estava dizendo, eu tenho misericórdia. Eu tenho amor por vocês. Vocês estão pecando, mas eu fiz uma promessa. E a Bíblia vai dizer, em João 3,16, uma promessa maravilhosa. Porque Deus amou o mundo. Desde o começo Deus amou o ser humano e tudo que ele fez. Desde o começo Deus amou, porque ele poderia exterminar ali e acabar com isso. Mas ele quer a gente para a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira nós não conseguimos medir, nós não conseguimos pesar, porque é uma maneira que confunde nosso sentimento, nosso pensamento, porque é um amor com peso de justiça, é um amor sincero. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único. Quem é que mataria seu filho para que eu fosse salva? Levanta a mão, gente. O amor, vocês não me amam, não? Melhor, você mataria o seu filho, João, para você ser salvo? Mataria, pastor? Mataria? O amor de Deus é transparente. Não tem como medir o amor de Deus. Não tem como mensurar. Deus me ama até o Japão. Não tem como fazer isso. Ele me ama para a eternidade. Por isso que veio Jesus. Por isso que veio Jesus. Quando Deus descansa no sétimo dia, Ele estava dizendo, eu sou a perfeição, a santidade. O homem foi feito no sexto dia para dizer, nós somos limitados e frágeis. Se não for todos os dias a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos agora?
Se não fosse a graça de Deus nos consumindo, ou o arrependimento, o Espírito Santo, aonde nós estaríamos agora? Nós não somos tão bons, nós não somos tão legais, mas é o Espírito Santo que nos convence que o melhor lugar para estar é na casa do Pai, diante do Rei. É o Espírito Santo de Deus que faz essas coisas. Aleluia. A Bíblia vai dizer, em Mateus 27, 45, 56, em Marcos 15, 33, 41, Lucas 23, 49, vai dizer a morte de Cristo. Pensa hoje, você leva um tapa, já dói. Imagina aquele chicote agarrado nas costas de Jesus, rasgando o corpo de um homem inocente, que nele não tem culpa alguma. Imagina aquele homem sendo desfigurado, uma coroa de espinho. Quem aqui quer receber uma coroa de espinho? Levanta a mão. Nós não queremos, por muitas vezes, aceitar o sacrifício de Jesus, mas aquilo que Ele promove, nós queremos. Nós temos que valorizar mais a morte de Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele homem, Cristo foi desfigurado, Ele foi crucificado, Ele foi moído, e a Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se nós temos paz, é porque um dia Jesus decidiu morrer. Ele poderia apenas mandar um anjo, não, mas Ele veio como prova de amor por Deus, por nossas vidas. Ele veio demonstrar o tamanho do amor de Deus por nós. Que pessoa queria morrer uma morte de cruz? Que pessoa queria ter sua cara desfigurada, o seu corpo moído? Que pessoa queria deixar o seu trono de glória? Às vezes nós não queremos nem sair do quarto, às vezes nós não queremos nem vir no culto, gente. Quem dirá fazer uma coisa desse tamanho? É só Deus que pode fazer isso, só o Espírito Santo, só Jesus que faz isso. Porque nele há amor de verdade. E a Bíblia diz que o cordeiro foi morto. Mas eu quero ler para você em João. Aleluia. João 14. Eu quero dizer para você em João 14, 34. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que um soldado, ele feriu a lateral do corpo de Jesus. Lembra que no início da pregação eu disse para você que Deus criou um portal dimensional quando Ele fez a separação entre as águas? Só que aqui vai dizer que quando aquele soldado pega uma lança, fura Jesus, sai sangue e aleluia. Aí o Senhor vai nos dizer em João 14, 34. Peraí, gente, que eu acho que eu anotei. 19, 34. João 19, 34. Aleluia. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Em João 14, 5, o Senhor vai fazer uma revelação maravilhosa. 14, vamos ler o 6. Jesus vai revelar o que saía dele. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando está saindo água de Jesus, Ele está dizendo: eu sou a única porta que você entra e vai direto para a eternidade. E quando saía sangue da lateral de Jesus, Ele está dizendo: eu sou o único capaz de te conectar novamente com o Pai. Eu sou o único capaz de entregar todo o meu sangue para que você, nessa noite, tenha vida. Deus estava dizendo: está saindo de mim a nova ligação com o Pai na eternidade. E está saindo de mim vida. Vida em abundância. Quando Jesus está com seu lado furado, está saindo vida. Porque o sangue de Jesus, a morte de Jesus, produz em nós vida. Produz em nós o caminho de volta para o Pai, para a eternidade. Mas só tem como ir para a eternidade se você passar por Ele.
O que é isso? Senhor, me aceita. Senhor, me aceita de volta porque eu transgredi. Eu quero receber essa oportunidade de ser reconectado com o Pai. Porque até hoje eu vivi num abismo de pecado. Agora eu quero ser reconectado com o Pai. Eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. É muito mais fácil eu ter tribulações e dizer que a culpa é de Adão e Eva. E eu quero te perguntar, quem está pecando hoje é Adão ou Eva? Quem está deixando de fazer aquilo que Deus ordena é Adão ou Eva? Quem está perdendo as oportunidades dadas por Deus é Adão ou Eva? O que é de responsabilidade sua, o Senhor sabe, meu filho. Não transmita culpa para o outro. Eu não quero ministrar a palavra porque a pastora Edneia nem me cumprimentou, ela não me abraçou hoje. A culpa é dela que eu não estou pregando. Eu não quero estar no culto de jovens porque o pastor Tiago não veio até mim e me cumprimentou. Eu não quero mais estar no louvor porque não cantaram a música que eu escolhi. Adão e Eva não estão aqui para você colocar a culpa nele. Tudo que eu plantei, tudo que eu plantar, certamente eu vou colher. E quando eu planto sabendo, é pior ainda. Aleluia. Glória a Deus. Jesus na cruz, através do sangue e da água, estava dizendo: eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. Eu sou a vida. E é somente através de Jesus podemos obter a vida eterna. E quando Jesus morre, Ele já sabia que nós não somos bons ao ponto de ter decisões boas. Ele deixa o Espírito Santo, que é intercessor, que é consolador, para nos governar, para nos guiar naquilo que é bom e reto. Só que Ele disse algo maravilhoso: eu estou indo para junto do Pai, preparar morada. Eu estou indo para junto do Pai, preparar morada. Porque aquilo que te separava do Pai, não separa mais, porque eu já venci. E em mim você também vencerá. Ele está dizendo que o plano perfeito de Deus deu certo. Eu espero você na eternidade, porque eu estou indo preparar a morada. E até hoje, o Senhor nos aguarda com anseio. Quando eu vi a mesa posta, eu fiquei, pela primeira vez, vou dizer assim, extasiada. Um tremor tão grande, eu falei: Deus, eu estou olhando para a mesa, pensando, como vai ser na eternidade? A mesa estava maravilhosa. Eu imagino que a mesa do Senhor não vai ter fim para tanta gente. E ali a nossa aliança será eterna. Mas só usa aliança quem casa, porque noivo pode quebrar a qualquer momento. A aliança de casamento não se quebra. Quando nós estivermos na eternidade com Deus, nós não vamos ter mais saudade do mundo. Então, se você ainda está no mundo sentindo, está na igreja, sentindo saudade do mundo, aceita Jesus de novo. Pode ser que você ainda está só no mundo, não foi para Ele. Se coloque sobre os seus pés nesse momento. Se coloque sobre os seus pés. Repita comigo: Jesus. Jesus é o único caminho que me leva para a vida eterna. Porventura, tem alguém aqui no nosso meio que quer confessar Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus, voltar para Jesus? Se tiver, levanta a sua mão, nós vamos orar para a sua vida. Não é ser crente, é pertencer àquele que te comprou. Não tem ninguém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que o Senhor possa a cada dia trabalhar no seu caráter, no meu caráter. Que o Senhor a cada dia possa renovar sobre você a aliança dele com Deus. Amém? Pastor, o Senhor quer dizer alguma coisa? Aleluia. Vamos para a bênção apostólica nesse momento. Aleluia. Você entende que só tem um caminho? Se amanhã você dizer para Deus: Deus, eu não tive oportunidade, Ele vai te lembrar dessa mensagem. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Levante a sua mão para o alto. Que o Senhor
e te dê a paz. Que seja um final de semana abençoado. Aproveite-o hoje, porque amanhã talvez não virá. Aleluia.